Vamos lá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Fábio Santos aqui, canal Espiritualidade Independente. 6 horas e 2 minutos aqui no meu horário, 9 e 2 no Brasil, 11 e 2 em Lisboa. Enquanto o pessoal entra, vamos acertando aqui então as coisas da página. Hoje a gente tem aí para falar então alguns assuntos. Eu vou falar para vocês sobre xamanismo, vou comentar um pouquinho sobre os chemtrails, sobre a Lua. Foram algumas perguntas que me fizeram também. E também por causa da live que o Rodrigo Romo fez ontem e hoje, vieram muitas perguntas, principalmente hoje, para eu comentar sobre o sagrado feminino, tá bom? Eu vou comentar de uma outra forma, de uma forma um pouco mais simples, e tentando rever alguns outros conceitos. Como eu disse para vocês, muitas vezes, o Rodrigo ele trabalha num nível, ele conversa num nível que fica um pouco complicado para a gente entender de primeira, né? Eu vou tentar fazer de um jeito que a gente consiga compreender isso, tá? Vamos ver se eu tenho sucesso nessa minha tentativa. Estou tentando aqui mais uma vez colocar o comentário de vocês aqui na tela, tá bom? Eu tentei hoje fazer não sei se alguém conhece bem isso, vou perguntar para vocês. Se vocês sabem como é que faz streaming no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. No passado eu fiz, não sei se tem alguém aqui que entende TI, mas eu fui tentar fazer hoje e não consegui. O Facebook não deixa mais fazer isso, então é uma pena. Vocês podem também deixar os comentários se vocês preferem que as lives continuem sendo aqui no Facebook ou se vocês preferem do jeito que eu estou fazendo, tá bom? Eu posto a live aqui, eu faço ao vivo aqui no Facebook e depois posto no YouTube. Eu acho que está funcionando bem, né? Eu não sei se o pessoal prefere o YouTube, então se vocês quiserem opinar aí nos comentários, agradeço muito. Vamos lá então, eu vou já começar comentando sobre... tem uma coisa muito legal para comentar com vocês. Não deve estar saindo aí no Brasil, não sei como é que está em Portugal, mas o ex-presidente americano, Bill Clinton, com a Hillary Clinton, eles têm a Fundação Clinton, né? É uma fundação que supostamente é de caridade, enfim, que atua em diversas frontes. O que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, eu não sei se vocês estão lembrados, um tempo atrás, algumas lives atrás, perto da primeira ou segunda live que a gente fez aqui no canal, eu comentei com vocês que tinha uma modalidade nos Estados Unidos de julgamento que eu não consegui achar uma tradução para o português, mas ela falava, assim que ocorre nos Estados Unidos, ela ocorre em segredo. A pessoa é processada, a pessoa é julgada em segredo, sem saber. E depois que esse julgamento ocorre, a pedido do Procurador-Geral da República e tudo mais, seria o nosso, né, do Brasil, fazendo a correspondência com o juiz que seria do nosso STF, digamos assim. Depois que isso já é julgado e tudo mais, se a pessoa é achada culpada, esse processo vem à tona e ele tem um processo às claras. Ele tem um processo para o público e tudo mais, então há um outro julgamento público, com júri público e tudo mais, e essa pessoa é julgada dessa forma. E tem mais de 60 mil processos. Eu acho que já passaram de 70 mil processos dessa forma na corte americana. O que isso tem a ver com os Clintons que eu estava comentando? Um desses processos é na Fundação Clinton. E esse processo veio à tona essa semana e a Fundação Clinton e alguns diretores, inclusive o Bill Clinton e a Hillary Clinton, estão sendo processados e tem novidade para vir aí. Eu acho que no começo do ano que vem a coisa vai pegar, não sei como isso vai ser resolvido politicamente, até porque a gente não sabe os bastidores disso, né? A gente pode imaginar, até pela importância de todos eles, mas esse julgamento já tá acontecendo às claras. Não é toda a mídia que está noticiando. Se vocês procurarem no Google, quem sabe, em português eu não vi nenhuma notícia, nenhuma reportagem, mas se tem alguém aí que manja um pouco de inglês, coloca um pouco Clinton Foundation no Google, trial, alguma coisa assim, vocês vão achar várias reportagens. Eu vou postar algumas coisas no Ascension Wisdom, que é a minha página em inglês, para quem quiser acessar aqui no Facebook, inclusive. A gente vai ter mais informações desse tipo, mas eu não vi nenhuma informação em português ainda. Eu estou esperando isso ir um pouco mais para frente, alguma coisa um pouco mais impactante,
para tentar traduzir isso para o português e postar aqui no Espiritualidade Independente, tá bom? Mas vou procurar as notícias para vocês. Por enquanto está só mais na página do Canon, para quem está acompanhando, né? O QAnon, né? Tá noticiando bastante sobre isso, né? Que eles ficam muito em cima dos Obamas e dos Clinton, né? É até divertido. Boa noite, pessoal. Então, tô vendo aqui os comentários de vocês. Legal, então, Roberto. O Roberto tá falando aqui no Face, tá ótimo, depois joga no YouTube, então do jeito que tô fazendo, né? Vamos aí no Face, live no Face, isso aí, legal. É que tem live no YouTube também, né? Mas acho que aqui tá mais legal, né? Aqui tá esse jeito mais fácil de acompanhar e tudo mais. Então, vamos tentar manter, então. Então, boa noite, pessoal. Já comentei um pouco da Fundação Clinton. Eu vou, então, responder algumas perguntas. Eu separei menos perguntas, tá? Eu acho que vocês já repararam que eu quase não falo muito. Então, na outra live que tinham 8, eu tinha separado, acho que 12 perguntas. E fiquei mais de 1 hora falando aqui e acabei não respondendo nem, acho que 6 ou 7, né? Tive que fazer uma outra live respondendo só as perguntas da outra semana. Então, eu separei menos perguntas agora e, de repente, vocês têm algumas outras perguntas, eu vou vendo aqui e a gente vai conversando, tá? Vamos lá, separei 3 perguntas só, coisa fácil. Eu vou começar pela mais simples, né? Me perguntaram para eu comentar um pouco sobre os chemtrails, né? Na verdade, a pessoa que me perguntou não usou esse termo. Esse termo é um termo em inglês, né? Chem, C-H-E-M, de químico, né? De chemistry, de chemicals. E trails de... eu sou muito ruim de ficar traduzindo assim. Traços de caminhos, né? Então seriam caminhos químicos, alguma coisa assim, que são aquelas nuvens estranhas, como se fossem traços no céu, que a gente vê de vez em quando. O céu está bem azulzinho e tal, e a gente vê uns traços como de aviões, assim, com nuvens de uma linguiça, assim, de um lado para o outro no céu. Mas os chemtrails, claro que o avião, quando ele passa, e essa é a resposta mais simples da ciência, e ela tem razão quando o avião não tem chemtrail, que quando o avião passa, eu vou explicar a diferença de quando tem e quando não tem. O avião, é óbvio, ele está lá a não sei quantos mil pés de altura, não sei quantos, 10 quilômetros de altura, muitas vezes, altitude de cruzeiro de voo internacional, e a temperatura lá está menos 40, menos 50, menos 60, né? Está muito fria. E a turbina está funcionando, a turbina está quente, está funcionando no máximo. Então, quando aquele ar passa pela turbina, a turbina aquece esse ar brevemente, né? Ela comprime o ar e repele para trás, né? Assim que o avião anda. Então, um compressorzinho, né? Ela pega, comprime e expele o ar por trás da turbina. Quando expele esse ar que está um pouco mais quente, entrando em contato com a temperatura baixa ambiente, ela se condensa, né? Então ela forma aquela nuvenzinha, aquele traço. A diferença do chemtrail para esse traço é que esse traço ele desaparece rápido. Ele é um traço de água, ele não é muito significativo, até porque a quantidade daquilo que sai não é tão significativo referente à quantidade de ar que tem em volta. Então aquela nuvenzinha se forma e ela dissipa com facilidade, até porque tem ventos muito fortes lá em cima e tudo mais. Então, esse ar, quando ele é só vapor de água mesmo, ele se dissipa mais fácil e ele não fica muito retinho, né? Então, com o vento, ele se dissipa. No caso dos chemtrails, começa que os aviões, quando passam com esse produto químico, eles estão mais baixos, né? Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, inclusive tem uma parte do meu livro, A Resposta para Tudo, que eu comento um pouco sobre isso. Eu posso até postar mais sobre chemtrails aqui. O problema é que muita fonte é desinformação, né? Muita fonte que fala de chemtrails é desinformação, ela não fala muito legal. Então, eu vou tentar falar um pouquinho, porque daria para falar 5 horas aqui na live sobre chemtrails, mas eu vou tentar falar um pouquinho cada live, conforme vocês vão perguntando ou vão despertando a curiosidade, eu vou tocando num aspecto diferente. Então, a bola está com vocês, tá? Vocês me perguntam aqui, me direcionam para que lado do chemtrail que vocês querem que eu vá e eu vou. Eu vou responder o básico, então. Então, muitas vezes, com esses aviões, com as pessoas sabendo ou não, a maioria das vezes não, tá? Isso já vem de fábrica, os pilotos nem têm noção do que isso está acontecendo.
Produtos químicos, alguns produtos químicos, principalmente metais pesados, são jogados no ar. N finalidades, tá? Essa é mais uma ferramenta para controle populacional, para adoecer a população, vender mais remédio, enfim. Estou falando português claro, de uma forma chula. Eu vou olhar as perguntas de vocês aqui e eu vou direcionando minha explanação de acordo com o que vocês querem saber, tá? Então, basicamente, isso acontece, tá? Existem várias comprovações, inclusive tem uma entrevista, essa eu vou anotar porque eu não sei se tem em português. Infelizmente, gente, a maioria das informações no mundo, por razões óbvias, elas não estão em português, elas estão em inglês. Realmente, traduzir isso é um trabalho fenomenal, gasta muito dinheiro, principalmente quando fala em subtítulo, né? É muito complicado. De vez em quando a gente coloca no YouTube e o YouTube dá aquela automática, né? Mas aquilo é muito ruim também, porque dependendo da velocidade que você fala, aquilo não pega direito e tal. Então eu vou procurar. Na verdade, tem uma princesa saudita, tá? Da Arábia Saudita. Ela é filha de um dos sheiks que comandam lá o país. E ela veio a público, falando que os chemtrails eram reais e deu detalhes, inclusive, de como funciona, de informações governamentais e tudo mais. Muito interessante essa entrevista com ela. Um jornalista inglês que faz essa entrevista com essa princesa saudita. Deixa eu anotar aqui para passar para vocês. Eu tenho o link em inglês, mas eu juro para vocês que eu vou procurar em português, tá bom? E passo para vocês. Está como referência no meu livro também. Eu ponho lá no... se vocês olharem lá no meu site, o fabsantos.com, que está aqui embaixo, se vocês forem no links, ou eu acho que links ou referências, alguma coisa assim, tem 1 bilhão de informações. Essa entrevista com ela é uma delas. Mas eu vou procurar e vou ver se tem em português, tá? Mas é muito interessante. Ela falando mesmo, informação de dentro mesmo. Falando, existe, o governo participa, é assim que funciona e tudo mais. Isso também é falado abertamente por, basicamente, todos os estudiosos da chamada teoria da conspiração, né? O David Icke fala isso em inglês, o David Wilcock, que gosta muito, americano, o próprio Corey Goode, todo mundo que vocês forem procurar fala de chemtrails. Então, como a pergunta foi um pouco mais genérica, minha resposta é um pouco mais genérica, tá? Mas, sim, existe, escrevi sobre isso no livro, coloquei inclusive uma foto clássica de chemtrails, que é aquela, como se fosse aqueles quadradinhos, sabe? Então, um monte de listra no céu, o céu azulzinho, assim, um monte de listras passando assim, um monte de listra passando assim, fazendo assim um monte de joguinho da velha no céu, né? Quando que isso é natural, né? E quando que isso é relacionado a tráfego aéreo? Só você conversar com qualquer pessoa que trabalha em aeroporto e trabalha como navegador, ali como o pessoal que fica na torre, para vocês verem que isso não acontece. Ok? Vamos ver se tem algum comentário legal aqui em relação a isso. Rastros, obrigado, Vanessa. Trails, rastros. Rastros é a tradução completa. Eu vou falar assim sobre sagrado feminino, tá bom? Inclusive sobre essa nomenclatura de sagrado, já. Estou deixando por final porque realmente é o mais complicado de se falar, né? É o mais complicado. Esse negócio de pegar comentário aqui por esse aplicativo que eu tenho aqui, eu ainda estou aprendendo, tá? Eu acho que não tem nada de chemtrails aqui, então a explicação deve estar boa. Ou não, né? Então tá. Falaram para eu comentar, esse vai ser um pouco mais rápido, porque foi um depoimento que me mandaram e pediram para eu... Falaram que poucas pessoas comentam sobre rituais xamânicos, sobre a ayahuasca e tudo mais. Então, essa pessoa que me mandou mais um e-mail extenso, e então eu vou fazer um comentário um pouco mais por cima. E aí, mais uma vez, tanto para quem está vendo gravado, quiser mandar pergunta para mim, pode mandar aqui pelo inbox da própria Espiritualidade Independente, ou pelo e-mail no meu site, da forma que quiser, que eu mesmo respondo, tá? Rituais xamânicos. Rituais xamânicos, eles são muito... O xamanismo é muito legal, né? Tem muita coisa legal no xamanismo. Eu já vou direto para a questão que a pessoa me trouxe. Realmente é uma pena o que estão fazendo com o xamanismo, principalmente nos outros países também, tá? Eu vou falar do Brasil, que foi o que eu tive mais contato com essa deturpação do xamanismo. No Peru também tem muita gente deturpando também, tá? Em outros lugares do mundo também.
Mas vamos falar mais do nosso canto aí. Realmente qualquer um hoje pode pagar aí R$100, 150, R$200 e fazer um ritual de ayahuasca, por exemplo. Se você quiser fazer um ritual de ayahuasca sábado que vem, provavelmente você pode entrar no site, entrar no Google aí, achar uma casa, ir lá e tomar. E essa não é a ideia, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Na verdade, o correto, e eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, até porque eu não sou xamã, eu estou falando só do conhecimento que eu tenho. Eu já fui xamã. Estou abrindo isso para você em outras vidas, não nessa. Tá? É verdade isso. Mas não nessa. Então isso aqui ainda algumas coisas estão bloqueadas na minha cabeça. Mas o correto seria a pessoa estudar sobre o assunto. Aliás, como qualquer coisa, né? Vamos lá. A pessoa estudar sobre o assunto, procurar saber, começar a limpar esses contratos, limpar a energia. Vamos deixar a linguagem um pouco mais simples. Vai limpar a energia, se equilibrar, estudar o xamanismo, saber como funciona o xamanismo e não necessariamente ter que tomar uma ayahuasca. Né? Não é todo mundo que estuda o xamanismo que precisa tomar ayahuasca. Uma coisa não é atrelada à outra necessariamente. Então, eu conheço pessoas que estudaram anos xamanismo e nunca tomaram ayahuasca. Por outro lado, conheço pessoas que estudam há anos xamanismo e tomam ayahuasca quase toda semana. Então isso é de cada um, isso é do xamã que você está seguindo, enfim. Se isso te toca, se isso te faz algum sentido. A ayahuasca, ela tem uma maneira correta de preparação de quem está preparando. Então, quer dizer, a mistura de duas, se não me engano são 2 ou 3, eu acho que são 2 plantas, e tem uma forma certa de colher, uma hora certa de colher, quer dizer, é muito complexo. E a forma que se faz isso, tem um ritual. Então a gente não sabe, quando a gente vai em qualquer lugar fazer isso, a gente não sabe quem está manipulando, como está manipulando. De outra forma, a gente não sabe como a gente está. Eu vinha falando antes. A gente precisa se limpar, a gente precisa se preparar para isso. Porque se você chega e toma a ayahuasca, o que a ayahuasca faz? Ela abre a sua percepção, vamos dizer, de uma forma leiga, mediúnica. Então ela abre a sua percepção para outras dimensões. Só que se você tiver com todo esse miasma, com toda essa energia próxima de você, não muito harmônica, é com essa energia que você vai ter contato. Por isso que tem muita gente que vomita, que passa mal, porque não está realmente preparada para aquilo, né? Então, o xamanismo sério, o xamanismo que eu vi que é correto, com as pessoas corretas, a informação que eu tenho, é a pessoa que se prepara durante meses ou anos para esse ritual e que vai ou não tomar ayahuasca, dependendo da sua necessidade. Tem gente que tem uma mediunidade muito aguçada, não precisa tomar nada. Já tem um contato no próprio ritual sem ter que ter nenhum alucinógeno, porque é um alucinógeno, né? Que além de provocar alucinações no cérebro, ele também abre a percepção. Então também tem um pouco disso de saber discernir o que é real e o que não é. Então aí a conversa já vai para o outro lado. Mas a pessoa disse que, essa pessoa que me escreveu disse que ficou muito tempo no xamanismo e teve os relatos de contatos com ETs e tudo mais, mas que acabou saindo por outras razões, mas que vê muita coisa relacionada com o dinheiro, com esse comércio de ayahuasca, como eu estava comentando até agora. Ela falou se era comum ver ETs, quem comanda esse trabalho e tudo mais. Então, claro que é. Né? Como qualquer coisa, a gente vem falando aqui já em algumas lives de Umbanda, Candomblé, Espiritismo, começando a ter contato com seres de outras órbitas. Na verdade, não é começando a ter contato com seres. Esses seres é que estão começando a se revelar. Né, que estão falando abertamente que não são daqui, né? Essa é a nossa surpresa, né? Surpresa entre aspas, né? Surpresa das pessoas principalmente que estão começando a ter esse relato. As pessoas que estão indo Umbanda e estão descobrindo que o Exu que ela conversa, o Orixá, a entidade que está ali, ela nunca encarnou na Terra, ela não é da Terra. Ela está indo no Candomblé, está descobrindo que aquela entidade nunca foi na Terra. E a pessoa está indo no xamanismo também e está descobrindo que está tendo contato com seres que nunca encarnaram na Terra, que não pertencem à Terra e tudo mais. Então, a surpresa é nossa. Isso está acontecendo há milênios, né? A gente que está começando a ter essa percepção. Então, o xamanismo não é diferente de nenhuma outra corrente. Veja, gente, para os seres desse nível,
vamos falar de extraterrestre, que fazem contato dentro dessas religiões ou dessas filosofias, para eles tanto faz qual a filosofia, não importa. Onde eles veem abertura para um trabalho bom ser feito, eles vão estar lá. Claro, os bons, né? Então não tem distinção se é xamanismo, espiritismo, qualquer ismo que você quiser, e umbanda, candomblé, ou, lembre-se, pessoas, o Brasil não é o umbigo do mundo, né? Não existe, ou tem pouco xamanismo, por exemplo, na Europa. Então como é que faz? O europeu não tem contato com o ET? Tem de uma outra forma. Tem com a religião deles, tem com a percepção deles, tem com a forma deles de encarar a vida. Aqui na América do Norte, é difícil falar de xamanismo, é coisa da América do Sul. Então, como as pessoas não têm contatos com espíritos, com orixás, com exus, com ETs? Tem, mas da forma deles, de outra forma, indo dentro da religião deles, ou sem religião nenhuma, ou no dia a dia, enfim. É assim que ocorre. A gente é que precisa de um quadradinho para pôr as coisas, né? Hoje eu tenho um copinho pequeno de água aqui para tomar. Praticamente um balde, né? A gente é que está muito surpreso com essa coisa de ET, né? A gente vem conversando bastante sobre isso, né? A gente já vem conversando bastante. Vamos lá, gente. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui sobre isso. E a gente já vai comentando, tá bom? A Nedma está comentando aqui. Não vou pôr nem seu comentário aqui, Nedma, em aberto. Tá falando, poxa, vontade enorme de tomar ayahuasca. Eu vou abrir para vocês aqui. Quem fizer o curso comigo, tem coisas que eu não posso... Vocês me entendem, né, gente? Tem coisas que eu não posso contar aqui na live, que eu não posso falar abertamente, porque isso aqui são literalmente milhares de pessoas que assistem, né? Tem live aqui que tem mais de 1000 pessoas, e isso vai ficar no YouTube, vai ficar... eu não sei o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5 anos, e eu estou contando alguma coisa minha particular aqui, fica um pouco complicado em questão de privacidade. Mas quem estiver comigo nos cursos a partir do ano que vem do Despertar Galáctico, já, se eu não me engano, 18 e 19 de maio no Rio de Janeiro, 1 e 2 de junho em São Paulo, eu vou contar um pouco da minha experiência com a ayahuasca, tá? Eu entrei de gaiato, eu posso falar para vocês. Há um tempo atrás, eu entrei de gaiato, eu não me preparei, fiz exatamente isso que eu estou falando aqui, que não deve ser feito, então eu falo de conhecimento próprio, paguei, fui lá, tomei, e posso falar para vocês que foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Tá? Então... Mas eu vou contar com detalhes nos cursos, tá? Eu não posso aqui contar muita coisa, até para preservar a identidade e algumas coisas, particularidades da vida, vocês podem entender, né? Então a primeira coisa, se alguém vem e fala assim, eu quero tomar ayahuasca, meu primeiro conselho é falar, não toma. Por quê? Porque as pessoas não querem se preparar. Eu não quis me preparar, né? Então aconteceu o que aconteceu. Agora, se você quiser realmente um trabalho xamânico e, consequentemente, vier ou não a ayahuasca, é isso que precisa ter em mente. Você pode tomar ou não, né? A questão não é tomar a ayahuasca, é seguir o trabalho xamânico. Se você tem interesse pelo xamanismo, procura alguém sério e vai atrás. Não vai atrás da ayahuasca, como eu fui. Tá? Eu fui atrás da ayahuasca também. Eu tava nessa, Nedma. Vou tomar a ayahuasca. Tomei, naquele lugar também. Tá? Desculpe o meu francês aqui. Meu Deus. Então, Roberto pergunta aqui, nessa questão da ayahuasca, se eu já ouvi falar da UDV, a União do Vegetal, né, que tomam chá mensalmente e tudo mais. Eu já ouvi falar sim, viu, Roberto? Inclusive tem uma aqui no Canadá, em Montreal. Montreal fica mais ou menos umas 4 horas de carro aqui de Toronto. Eu tentei entrar em contato com eles, são brasileiros que gerenciam lá. Não consegui muito, nessa época que eu estava a fim de tomar ayahuasca. Eu tentei entrar em contato com eles. Me parece, tá? Que é um trabalho sério. Eu não sei. Eu falaria para vocês investigarem também, tá? Parece que é uma coisa mais de estudo mesmo. Você tem que entrar, estudar e tudo mais. Eu não sei até quão xamânico isso é. Não sei se vocês entendem essa expressão minha, mas eu já vi sim a União do Vegetal, tá? Aqui em Montreal. No Brasil nunca visitei nenhuma, mas não consegui muito contato, então não tem muito o que falar, tá? E ele pergunta também
se tem indícios científicos da influência direta da ayahuasca na glândula pineal. Olha, estudo científico. O problema acho que está no científico, Roberto. Quando a gente fala científico, até posso abrir um parênteses hoje, porque o termo científico está muito banalizado, né? Quando a gente fala que alguma coisa é científica, ela foi realmente provada um trabalho sério, de um cientista sério, depois de várias vezes testar aquilo, atestar, escreve, publica, outros cientistas replicam o mesmo experimento, têm a mesma resposta, e aí isso passa a ser aceito à comunidade científica. De uma forma bem simples, é um pouco mais complexo que isso. Isso é algo científico. Dessa forma, não tem. Eu, pelo menos, nunca vi uma aceitação científica dessa forma que eu estou explicando, do jeito que o científico tem que ser, eu nunca vi. Eu já vi trabalhos isolados, tá? De pessoas que falam que sim, tem essa abertura da glândula pineal. Mas o próprio assunto de glândula pineal, que para quem não sabe é aquela que a gente chama a antena da espiritualidade, que fica no meio do cérebro, ela é uma glândula mesmo, física, tá? Para quem não consegue, realmente é uma parte do corpo, física, dá para você ver. Se você puser glândula pineal no Google, vai sair foto da glândula, vai ser isso realmente é a anatomia humana, tá? Fica bem no meio do cérebro mesmo, bem lá no meio. E aí dizem que é a antena, que é onde o espírito conecta com o corpo, e aí começa, né? Então a gente pode até falar mais depois sobre a glândula pineal, e existem pessoas fantásticas que falam muito melhor do que eu sobre o assunto. Mas, voltando à sua pergunta, Roberto, científico eu nunca vi. Eu já vi estudos independentes e, assim, sem grandes bases científicas dessa forma que eu estou querendo passar o científico, falando sobre a abertura através do alucinógeno. O problema é que, assim, quando a gente fala de alucinógeno, e você vê que eu estou tocando bastante nesse termo alucinógeno, a ciência vê a ayahuasca como uma droga, né? Como o LSD ou como outras drogas. Opa, bati na câmera aqui. Outras drogas alucinógenas. Alucinógenas provocam alucinações. Então, normalmente os cientistas têm isso como alucinações. Então, fica difícil ter um trabalho científico sério mesmo, nessas bases científicas, na ciência tradicional, sobre um alucinógeno, se eles partem da base de que isso é uma alucinação, entendeu? Fica um pouco complicado. Vamos lá. Boa noite, gente. Pra quem eu não dei boa noite, tá bom? Eu falei que a live ia ser curta, eu tô falando pra caramba já, né? Tô não? Vamos lá. A Pri tá perguntando se eu vou estar no simpósio do Rodrigo em maio de 2019. Yes, estarei sim. Eu, inclusive, estarei acompanhando a Laura Eisenhower, que é minha colega. Eu não vou falar amiga porque a gente não frequenta as casas um do outro. Mas eu vou levar a Laura Eisenhower para o simpósio. Estarei lá com ela, quem quiser conversar com ela, lá estarei de tradutor. Tá bom? Vou estar lá assistindo as palestras com vocês, acompanhando a Laura, estando lá com o Rodrigo, com o pessoal, conversando com vocês. Quem quiser conversar comigo, fica à vontade, tá? Eu não enxergo, tá, gente? Eu normalmente não uso óculos, eu vou estar assim, ó. Você pode estar 2 palmos dando tchau pra mim, me cutuca, tá bom? Eu tô em 94, é fácil me achar. Com essa careca ainda, vê de longe. Mas eu estarei sim, tá bom? Respondendo a pergunta. É uma pergunta simples, demora 10 minutos para responder, né? Vamos lá. A Ana pergunta aqui: ô louco, quando vai sair o segundo livro? Gostou do livro e quer mais? Muito obrigado, Ana. A ideia do livro... Aliás, só retomando, eu vou fazer uma live por mês a partir de janeiro, falando de cada capítulo do livro, tá? Para quem leu, então, fazer perguntas, a gente debater aqui, muito legal. O segundo livro, ele era para sair já no primeiro trimestre do ano que vem, mas ele vai demorar um pouquinho mais, tá? Eu me enrolei aqui algumas coisas. Tem alguns cursos que eu vou fazer, algumas viagens que eu vou fazer, cursos que eu vou dar também. Então isso embolou um pouco a minha agenda. Mas o segundo livro, eu não vou dar certeza absoluta, mas meu plano é que saia até o meio do ano que vem, tá bom? Eu quero ir para o Brasil em maio, já para o simpósio do Rodrigo, para os cursos que eu vou dar no Rio e São Paulo, já com o segundo livro na mão, tá?
Eu não sei se isso vai ser possível, porque eu preciso lançar um livro contando às pessoas como é escrever um livro e lançar um livro. Porque é uma complicação, é uma enrolação, precisa registrar e tudo quanto é jeito, revisão aqui, revisão acolá. E na hora que sai ainda dá raiva, porque você ainda pega erro no livro, né? Então é um terror. Mas eu espero até o meio do ano que vem estar com o segundo livro, tá? Com a linguagem vai ser a mesma, mas o viés eu vou subir um degrauzinho, tá? Esse primeiro livro realmente foi mais para as pessoas terem interesse em irem atrás. O segundo livro eu já vou subir um degrauzinho para a gente poder começar a conversar no outro padrão, tá? Mas muito obrigado aí por ter comprado o livro, gostado e tudo mais. Oh, legal, um beijo para Portugal, viu? Sempre é legal ter o pessoal aqui de Portugal junto. A Cleo falou aqui sobre a ayahuasca, disse que tomou 6 vezes, né? Achou que estava preparada e tudo mais, teve dores físicas fortes, não teve visões para saber, foi traumático. Poxa, Cleo, foi traumático? Você tomou 6 vezes? Eu tomei uma vez só, mas nunca mais. Bom, nunca, não dá pra gente falar nunca, mas imagina, se para você foi ruim, você tomou 6, nossa senhora. Eu não consigo nem imaginar. A pessoa que estava comigo, eu não vou aqui revelar, mas ela tomou 2 vezes. Eu falei assim, a primeira vez foi ruim? Foi. Porque você tomou a segunda. Foi lá e tomou a segunda. Então você tomou 6, nossa senhora. Pra mim é muito... É demais. É demais. Entendeu? Ai, ai. Vamos lá. Nedma, é melhor ficar só na cerveja. Falou que é melhor ficar na cerveja. Fica só na cerveja, no vinho mesmo, que... Olha, eu vou te falar, viu? A Rafaela tá falando se a Cat... É pra mim esse pra eu ficar quietinho aqui? Eu tô muito agitado, será? Será que é água mesmo que eu tô tomando aqui? Legal, Pri. Tá na parte da vida extraterrestre? Legal. Vou responder... vou partir para mais uma pergunta aqui, depois eu volto para vocês aqui, tá? Eu tô vendo que tem mais perguntas. Podem mandar perguntas aqui que eu vou lendo e vou respondendo, tá? Meu copinho de água. Essa é uma dica boa, pessoal. Isso aqui, ó. Eu comprei essa garrafinha aqui. Tem 2 litros e 200 dela. Eu tento tomar uma por dia. Eu encho ela aqui e tento tomar uma por dia. É uma forma de regular o tanto de água que a gente toma, né? Enfim. Você vê que eu quase não disperso, né? Ó. Me perguntaram, antes de passar pro Sagrado Feminino, tá? A gente já tá para indo meia hora de live aqui. E eu acho que essa questão do Sagrado Feminino vai gerar polêmica e vai gerar muita pergunta de vocês. Mas me perguntaram sobre a Lua, tá? Inclusive tem uma parte no livro que eu explico um pouco o que é a Lua. E o meu segundo livro, eu vou entrar em mais detalhes. Porque a Lua é talvez a maior decepção, a enganação que a gente tem. Eu vou resumir algumas coisas aqui porque fica muito complicado dar muitos conceitos. A gente fala assim, a gente acaba vomitando informação. Acho que essa é a melhor expressão e depois acaba não explicando, fica complicado. Mas o negócio é o seguinte, a Lua, ela é habitada, né? Ela tem bases interterrenas de diversas facções, de diversas raças, inclusive nós estamos lá também. Ela é uma zona neutra, ela já foi uma zona de guerra, ela tem muita ruína de guerra lá. Quem comenta muito bem sobre as bases da Lua e como a Lua funciona é o Corey Goode. Então, para quem nunca viu o Cosmic Disclosure com o Corey Goode, inclusive outro dia que marquei o pessoal do Cosmic Disclosure Brasil, que tem todos os episódios do David Wilcock entrevistando o Corey Goode em português, legendados em português, assistam. Eu acho que o Cosmic Disclosure, eu acho que é obrigação, gente. Vocês não fazem maratona de série em Netflix? Faz maratona do Cosmic Disclosure. Tá lá legendadinho, bonitinho, pega desde o começo. O começo é meio lento, mas depois a coisa começa a pegar. E o Corey, ele descreve tão bem. Eu acho que eu não conseguiria descrever melhor que ele. Ele foi para lá diversas vezes, ele esteve lá diversas vezes. Então ele descreve como é a Lua, né? Principalmente a parte oculta. A parte oculta da Lua não quer dizer que ela é escura ou que ela não existe, ou que ela não, ninguém sabe. É a parte, porque a Lua ela tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Tá? Sempre a mesma face da Lua está voltada para a Terra. Então, a face que chama de oculta é a face que está sempre por outro lado, que a gente não consegue ver aqui a olho nu, nem com binóculo, nem com nada, porque está do outro lado. Então é sempre a mesma face que está voltada para a Terra.
Então chama-se lado oculto da Lua, esse lado que a gente não consegue ver aqui a olho nu, só indo lá com uma nave. Então principalmente esse lado que está oculto, que já é a primeira coisa estranha, né? Tem várias coisas estranhas sobre a Lua. Eu explico algumas no livro e vou entrar em maiores detalhes no curso, com certeza, porque eu tenho que pegar forte nessa parte da Lua no Despertar Galáctico, pessoalmente com vocês. Mas a pergunta dessa pessoa era mais no que tange a influência da Lua nas nossas vidas e os rituais para a Lua, né? A primeira coisa que eu poderia falar para vocês, até pela Lua ter essa característica aqui, ritual para a Lua, consagração da Lua, vamos saudar a Lua. Furada. A Lua é o pior lugar que vocês poderiam estar focando a sua energia, a sua atenção. Se você quer focar em algum lugar, foca no Sol. Tá? O Sol é a vida, o Sol é a energia, o Sol é de onde vem toda essa energia mesmo, esse magnetismo, né? de criação, né? De luz, de transformação. É o Sol. Se você precisa de algo externo, né? Aliás, vou deixar um teaser aqui para vocês. Procurem sobre Akhenaton. Akhenaton foi um faraó egípcio durante 19 anos apenas, tá? De uma dinastia muito antiga, e ele ficou 19 anos só no poder. O que ele fez? Foi o único faraó do Egito que pegou. Olha, vocês adoram N deuses, então a partir de hoje é um só. Ele falou, ele foi o primeiro e o único, e foi por isso que ele foi tirado de lá, inclusive, destituiu todos os deuses egípcios e falou assim, só existe um deus agora, o Sol. E ele personificou no Sol essa questão de um deus, né? Infelizmente, ele ficou só 19 anos no poder, e depois deram um jeito de matar ele, e o cara que assumiu já voltou para os N deuses egípcios e tudo mais. Procura Akhenaton, tá? Foi o cara que colocou o Sol como deus único. Dessa necessidade, por causa dessa necessidade das pessoas de terem alguma coisa, né? Ele falava que esse Deus está dentro de todos. É muito interessante a história. Mas se você precisar de alguma coisa, não vai para a Lua, não. A Lua é mó furada, tá? Vai para o Sol. E eu estava comentando uma das perguntas da pessoa era se a Lua tem influência. Ela tem uma influência na gente, claro, física, magnética, gravitacional. Porque ela está lá, é um corpo, certo? Então essa questão das marés, sim, da agricultura, inclusive da gestação, né? Da geração, a gente vai falar daqui a pouco de sagrado feminino, mas a nossa gestação, ela é medida em semanas lunares, né? Você fala assim, poxa, são 38 semanas, mas não são 38 semanas no nosso calendário, são 38 semanas lunares, né? As mulheres, principalmente quem já teve filho, sabe disso, né? Então a Lua tem uma grande influência sobre a gente na questão magnética, né? Por ser um corpo que está ali, é claro que tem uma influência, e na questão gravitacional, né? Mas a influência energética em termos de seres que habitam, desse intercâmbio de energias, ela é, no seu geral, negativa. Não existem, até onde eu tenho informação, não existem seres chamados positivos habitando a Lua. Tá? Vamos lá. Eu acho que já dá pra gente falar de sagrado feminino, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de vocês aqui. Eu respondo mais uma ou duas perguntas e a gente já manda pra esse sagrado feminino. Vamos ver. A Neia está perguntando aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na tela. Acho que a pergunta é muito grande, ela não cabe aqui na tela, tá? Mas eu vou ler para vocês. Por que entidades espirituais, principalmente as africanas, precisam de oferendas? Isso não é algo arcaico e primitivo? Ou o ser humano com seu ego precisa de moeda de troca dos espíritos para se beneficiar nas coisas? O que você acha? Né, essa pergunta é muito boa, porque é uma dúvida muito frequente das pessoas. Na verdade, as entidades não precisam de nada não, tá? Nenhum orixá ou nenhum ser... Eu tento fugir dessas nomenclaturas religiosas, mas fica difícil, né? Vamos por assim, nenhum ser evoluído ou que está em outra dimensão precisa de nada de que está na nossa dimensão. Vamos responder assim de uma forma simplista, tá? E o pessoal religioso não se agite muito, não. Eu estou tentando ser simplista na minha resposta, tá? Na verdade, quando a gente faz uma oferenda,
é pra gente, não é para quem a gente está oferecendo, entendeu? Se você faz uma oferenda, e essa oferenda, infelizmente ou felizmente, ela é necessária muitas vezes. Por quê? Essa entidade vai usar a energia desse alimento, a energia dessa bebida, a energia daquilo que a gente está oferecendo em nosso próprio benefício. Você está entendendo? Então, a entidade que está em outra dimensão, muitas vezes, ela não consegue interferir na fisicalidade da nossa dimensão, tá? De uma forma bem simples. Então, o que ela faz? Quando a gente dá uma oferenda, seja ela de uma bebida, seja ela de uma comida, ou seja ela do fumo, ou seja ela do que for, essa entidade tem esse conhecimento, pega essa energia desse alimento, dessa bebida, dessa fumaça, e usa para limpar a gente, usa para revigorar nossas energias, para nos equilibrar, enfim, para o que for necessário. Então, quando a gente, ou qualquer culto, ou qualquer pessoa faz uma oferenda, ela na verdade está tendo essa energia da gratidão, está oferecendo isso para aquela entidade, mas na verdade isso vai ser utilizado no nosso próprio benefício. E isso sim é necessário dentro da nossa dimensão de 4D. Essa energia é necessária para nos ajudar, para equilibrar, tá? Isso de uma forma bem simples, tá? Para explicar a parte das oferendas. Tomara que eu tenha respondido a sua pergunta. Não tem nada a ver com algo arcaico ou primitivo, não, nem com ego, tá bom? Isso tem a ver mais com trocas de energia mesmo, né? Com física, com interação entre dimensões, tá? Isso, na verdade, essa coisa que é feita há milênios, né? A oferenda é feita há milênios, desde que a gente se conhece como gente, né? Ou antes. E tem um fundamento forte energético nisso, né? Então, para responder de uma forma simples, essa energia é usada em nosso benefício. E cada alimento, cada planta, cada bebida tem uma energia diferente e tem uma finalidade diferente. Eu comentei aqui na live passada, se eu não me engano, acho que muitas vezes o álcool, né, quando é oferecido pinga por santo e tudo mais, ou então com o fumo, é utilizado para limpeza, né? Eu comentei isso aqui, acho que na live passada. Então isso tem um fundamento científico, sim, tá? Vamos lá, gente. Se tem mais alguma pergunta aqui eu respondo. Se não, vamos comentar sobre o sagrado feminino. O Rodrigo falou sobre oferendas hoje na live. Eu não assisti a live de hoje inteira, não. Mas depois eu leio todas as perguntas aqui, tá, gente? Porque tem bastante coisa aqui, eu agradeço, mas depois que terminar aqui eu vou lá e respondo, tá? Eu já vou direto para essa coisa do sagrado feminino, que me perguntaram muito por causa da live do Rodrigo de ontem. A de hoje eu não assisti, tá? Eu conversei com ele à tarde, mas a gente conversou rapidinho sobre algumas coisas, mas eu não assisti ainda, eu vou assistir depois. Mas eu quero... Primeiro é o seguinte que eu queria comentar com vocês. A gente fala de energia feminina e masculina, mas a gente poderia estar falando de energia branca e preta, energia 0 e 1, energia claro e escuro, ou qualquer binário que vocês queiram usar, tá? A gente usa o feminino e o masculino para estar mais linkado ao sexo nosso, né? O masculino e o feminino, que fica um pouco mais fácil de entender. Tudo no universo tem o feminino e o masculino, essas duas energias. Primeiro, vamos voltar mais ainda. Tudo é frequência, certo? Então estamos falando, a energia é uma frequência. Então toda essa frequência masculina ou frequência feminina. Então você imagina que existem dois polos, tá? Que vamos chamar então do feminino e o polo masculino, só que entre esses dois tem uma área cinza, né? Entre esse preto e o branco tem vários tons de cinza, né? Onde a gente pode estar mais para cá ou mais para lá, mais para cá ou mais para lá, certo? Frequências, tá? Pensa num dial de um rádio, como o masculino numa ponta do rádio e o feminino na outra ponta do rádio. E a gente ali navegando no centro, tá? Então existem
eu achei interessante uma coisa que o Rodrigo comentou, e isso é amplo, na maioria das filosofias que a gente for estudar, a gente fala, poxa, o universo é um útero, né? O universo é feminino porque ele é um útero, né? Então tem o universo como uma energia feminina, e os quasares, por exemplo, que são aquelas estrelas que criam outros sistemas, criam outras estrelas, é energia masculina. Então é energia masculina fecundando o feminino e tudo mais. Muito legal. Todas essas são alegorias para a gente entender um pouco dessa energia, tá? A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de feminino e masculino, principalmente nessa época que a gente vive, em que tudo é machismo, tudo é feminismo. Tudo. Então vamos separar um pouco o debate de energia com a nossa forma mundana de entender masculino e feminino, tá? A gente tem uma mania de discutir as forças do universo com o nosso entendimento humano e mesquinho e dessa vida e tudo mais. Então, vamos tentar desvincular isso de uma outra forma. Imagina que tudo no universo precisa do encontro dessas polaridades. Pode chamar de positivo e negativo, masculino e feminino, branco e preto, 0 e 1. Tá? Então são duas polaridades que não vivem separadas. Elas só vivem juntas. Elas funcionam juntas. Tá? Como se fossem, duas hélices de DNA, assim, ó. Uma só não vive sozinha, elas vivem juntas. Então, o masculino e o feminino, positivo e negativo, como queiram, eles estão sempre juntas. E todos os seres do universo, todas as coisas do universo possuem essas duas polaridades. Umas mais para um lado desse dial, outras para o outro. Tá? Por exemplo, aí vamos tentar trazer um pouco para a nossa realidade aqui. Se você está encarnada como mulher, você nesse dial está mais para o lado da força feminina do que para o lado masculino. Agora, existem mulheres que estão mais na ponta do feminino e mulheres que estão um pouco mais para o meio. Tá? A mesma questão dos homens. Os homens estão nesse dial um pouco mais para o lado do masculino, com essa energia masculina um pouco mais avançada. Mas ele pode estar um pouco mais polarizado ou menos polarizado, um pouco mais equilibrado. Tá? Mas todos nós possuímos essas duas forças. Vamos lá. Outra coisa muito importante para a gente lembrar. Duas coisas essenciais para a gente lembrar. Você está homem agora, você está mulher agora, mas você não é homem ou mulher. Tá? O seu espírito, a sua alma, o seu eu sou, a sua mônada, a sua supramônada, não tem sexo. Ela tem uma quantidade equilibrada das duas energias. Equilibrada das duas energias. Equilíbrio, harmonia, que é para onde o universo tende. Sempre para o equilíbrio. Hoje você está assim, amanhã você está assim. Na encarnação passada, você foi mulher, nessa você é homem, na outra mulher, depois mulher de novo, homem, homem. Sempre no equilíbrio. Mas o seu espírito não tem sexo. Quando você passa da sexta, sétima dimensão, nem o corpo de lá tem sexo. Não existe mais homem ou mulher. Isso vai só até essas dimensõezinhas nossas aqui. Quinta, sexta. Depois, são todos híbridos, né? São todos não existe mais feminino e masculino. Né? Então, por que a gente vai ficar discutindo nessa mesquinharia aqui de feminino e masculino? A gente precisa entender como essa energia funciona no universo como um todo, em todas as dimensões. Não ter essa interpretação machismo, feminismo, homem, mulher, tá? Para você testar para você testar se uma ideia é boa ou não, normalmente eu faço isso, tá? Quando alguém me fala alguma coisa, tenta o oposto. Se o oposto fizer sentido, assim, eu vou explicar e vou dar um exemplo. Se o oposto fizer sentido, aquilo pode ser interessante. Por exemplo, eu parto sempre do princípio de qualquer radicalização, para mim, tem algum problema. Tá? Qualquer coisa que está muito polarizada tem um problema. Então, quando eu falo, toda mulher faz isso, ou todo homem faz isso, essa afirmação tem algum problema. Ela tem algum problema. Testa na racionalidade. Quando eu falo assim,
toda mulher gosta de cozinhar. Essa informação é verdadeira? Vamos ver se ela faz sentido. Inverte. Todo homem gosta de cozinhar. Não. Então tem algum problema. Vou ser um pouco menos ingênuo no meu exemplo e vou ser um pouco mais incisivo. E vou caminhando mais em direção à polêmica que eu sei que tem esse assunto. Quando eu falo todo homem trai, vamos inverter? Toda mulher trai. Não, tem algum problema. Então, quando eu falo que todo homem não liga para o seu filho, vamos inverter? Toda mulher não liga para o seu filho. Vai ter algum problema. Então inverte. Eu normalmente faço essa questão da inversão muito, e aí eu vou entrar em outra polêmica aqui, vou ser linchado, mas vou dar esse exemplo porque eu acho que por causa do meu tom de pele eu posso. O pessoal fala assim, orgulho 100% negro, e põe a camiseta. Essa camiseta para mim tem algum problema, porque se eu inverto, orgulho 100% branco, o que acontece com a pessoa na rua que colocar uma camiseta dessa? Então por que o 100% negro é legal e o 100% branco não? Porque a gente tem uma história. Já vou entrar nessa de história. Então, a partir do momento que eu generalizo um comportamento masculino ou feminino, eu estou ajudando no dividir e conquistar do governo oculto. Porque quem coloca essas sementinhas de discórdia é o governo oculto através dessa parte da cultura. Então, todas as vezes que a gente mexe com esses assuntos polarizados, raça, cor, religião e gênero, tomem cuidado. E tomem cuidado com as generalizações, tá bom? Voltando. Parte histórica que eu fiquei de explicar. Nós não corrigimos, não podemos corrigir. Raciocina comigo. A gente não pode corrigir uma injustiça histórica com outra injustiça histórica. Eu não posso corrigir anos de escravidão. E aí a gente pode debater isso, mas eu vou deixar ainda de uma forma simplória. Vamos pôr da escravidão da raça negra, escravizando ou diminuindo a branca. Essa não é a forma. Toda vez que a gente pede igualdade, eu não posso dar privilégios ou achar que uma raça é melhor que a outra porque a outra sofreu. Eu estou exemplificando isso para chegar no feminino e masculino. Eu não posso engrandecer o feminino matando o masculino. A nossa energia masculina e feminina no planeta Terra está desbalanceada? Tá. Tá. Ela está desbalanceada. Historicamente ela é desbalanceada. Ela já foi de outra forma, tá, gente? Mas a gente está atrás do equilíbrio. O problema é que hoje essa energia de sexos, tá? Eu não estou nem mais falando de feminino e masculino cósmico só. Estou falando de sexos. O que está acontecendo hoje, e isso é o dedão do governo secreto, tá? Para desequilibrar, dividir mesmo. E a gente não pode cair nessa. Porque, mais uma vez, todos nós temos essas duas energias no corpo. Mais ou menos. E todos nós devemos buscar o equilíbrio. Porque essa energia masculina e feminina, ela não é necessariamente ligada a sexo. A energia feminina é a energia da geração. É a energia de cuidar, é a energia afetiva. Vai de uma forma simplória. A energia masculina é a energia da ação, do objetivo, do realizar. Então, vê como é importante ter essas duas? Vê como é importante ter esse equilíbrio? Então, tanto as mulheres quanto homens, onde buscar esse equilíbrio? Tá? A gente precisa buscar esse equilíbrio. Esse é um ponto. Voltando sobre o sagrado feminino. Então, a partir do momento
que eu admito que existe um sagrado feminino, existe um sagrado masculino. Correto? Por associação, por equilíbrio. O universo funciona dessa forma. Eu preciso equilibrar os dois. Temos um problema com o sagrado feminino? Temos. Temos um problema com a energia feminina. Um homem falar que tem energia feminina, como é que ele é encarado? Né? Só que a gente não pode esquecer que nós já fomos mulheres. Nós, homens, aqui encarnados, já encarnamos como mulheres. Eu posso abrir aqui. Uma das minhas encarnações passadas que eu tive acesso mais importantes, eu fui uma mulher. Eu fui uma mulher. E um homem me matou. A facada. Pá! Enfiou a faca em mim. Um homem. Agora eu lhe pergunto. Eu aqui, encarnado como homem, tenho essa encarnação, esse trauma, esse imprint que gerou na minha energia. Então quer dizer que porque eu estou encarnado como homem, eu não posso resolver um problema da minha encarnação feminina? Da minha encarnação quando eu era mulher? Dessa energia feminina? Eu não estou aqui para dar resposta, tá, gente? Eu estou aqui para que vocês cheguem a essa resposta. Se isso faz sentido ou não faz sentido. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o outro lado, pedir uma nova encarnação como mulher, voltar como mulher para resolver os meus problemas de encarnações em que eu fui mulher. Faz algum sentido isso? Para vocês? Esse é um ponto. Aí eu deixo a pergunta e vocês respondem. O outro ponto é mulheres que estão encarnadas agora como mulheres e tiveram problemas como mulheres no passado. Tá? Porque nós, homens, já começamos a conversar sobre o feminino com esse preconceito. Já começamos. Falando que o homem não precisa trabalhar a energia feminina. E precisa? Claro que precisa. Mais uma vez, espírito não tem sexo. Espírito não pende para nenhum dos dois lados. Tá? Então vamos falar das mulheres. Porque falar das mulheres sobre esse assunto é o que o politicamente correto aceita, é o que amplamente é aceito. Eu falar sobre coisas femininas, ditas femininas, de homens, é abrir porta para preconceito, é abrir porta para chacota, para pessoas xingando e tudo mais, e é isso que acontece mesmo. Eu, há um tempo atrás, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês antes de voltar para o assunto, eu expus algumas coisas, algumas amigas minhas um pouco mais para o lado feminista estavam expondo alguns dados muito importantes de mulheres que apanham no lar e tudo mais, de maridos, tá, aquela violência, aquela coisa toda, e falaram muito da Delegacia da Mulher, da Lei Maria da Penha e tudo mais. E eu falei, pô, esse é um problema humano, né? Olha a minha colocação. Eu falei, isso é um problema humano, a violência é um problema humano, né? A gente tem que dar uma atenção especial para as mulheres, sem dúvida, mas tem que ter uma atenção para as crianças, para os idosos e para os homens que apanham em casa também. Quando eu falei que tinha homem que apanha em casa, eu virei um mês de chacota. Eu queria saber aqui nos comentários se tem alguém aqui que sabe disso. De homens que apanham de mulheres no lar. Eu tenho certeza que tem gente rindo aí. Absoluta. Né? Eu tenho certeza. Eu imagino o que aconteceria com um cara que chegasse na delegacia e falasse, eu estou apanhando da minha mulher. Então, para você ver como as coisas estão desbalanceadas, o que está acontecendo hoje é o seguinte, a gente tem um problema de energia feminina no mundo. Qual que é a solução que a Cabala deu? Vamos matar o masculino. Vamos matar o masculino? Dando ao feminino as mesmas armas. Você está entendendo? As mesmas armas de agressão. Olha só. Vamos lá, voltando. Mulheres, que é a questão do estudo do sagrado feminino. Mulheres encarnadas como mulheres, tendo que tratar problemas como mulheres no passado, tá? E entidades e trabalhos que são só aceitos por mulheres. É claro. As entidades que ainda estão envolvidas com esse processo, elas ainda estão no 4D, no 5D, no máximo no 6D, que é onde ainda tem essa dualidade masculino e feminino dos sexos, de acordo com o que a gente viveu aqui.
Se você vai um pouco mais para cima, isso acabou. Isso acabou. Vocês veem muito bem, se vocês assistiram a live do Rodrigo, para quem não assistiu, eu vou falar um pouco mais rápido, porque ninguém é obrigado a assistir, né? Mas ele comenta, a Ordem Amaryllis, uma pessoa pergunta, a Ordem Amaryllis, que cuida dessa energia feminina, e que por acaso eu sou ligado a ela, tá? Ela é feita somente de mulheres? E aí o Rodrigo parou, pensou e falou assim, mas como é que explica isso, né? Aí ele fala assim, na verdade são redes neurais que se apresentam como mulheres. Então, posso traduzir a resposta dele? Redes neurais são consciências, não tem homem ou mulher. Se apresentam como mulheres. Se apresentam como mulheres por quê? Porque nós só vamos aceitar se for dessa forma. Essas entidades cobradoras, essas entidades vingadoras, essas entidades que estão envolvidas com magia e tudo mais, elas estão exigindo que mulheres trabalhem nisso porque elas ainda estão nessa energia. Vocês estão me entendendo? Então é sim necessário que mulheres trabalhem nisso, sem dúvida nenhuma. Porque essa entidade, essa magia, essa energia só vai aceitar a energia da mulher. Porque ela tem um problema com a energia do homem. Vocês estão entendendo? Mas isso não quer dizer que somente mulheres trabalham nisso ou somente mulheres devem trabalhar nisso. Porque, mais uma vez, nós não somos mulheres, nós não somos homens. Nós estamos mulheres, nós estamos homens nessa dimensão. Na próxima encarnação, ou na última, você pode mudar de sexo. Ou você pode ascender para o seu corpo criogênico, ou para cima, e não ter mais sexo. Então, quando a gente olha um problema, muitas vezes, se a gente olhar pela ótica da religião, porque a Umbanda e o Candomblé, por mais fantásticos que sejam, são religiões e têm as suas limitações, a gente deve olhar pela ótica cósmica. E a ótica cósmica não existe homem ou mulher. Existe energia feminina e masculina que deve andar em harmonia. E nós estamos nessa dualidade homem e mulher aqui por necessidade. A partir do momento que a gente cresce um degrauzinho assim e sobe 2 dimensões, já não tem mais. E todas as outras trocentas dimensões para cima, não existe mais sexo feminino e masculino. Então, se a gente quer ascender, a gente precisa começar a pensar da forma de um ser ascenso. Tá? Acho que eu dei uma palestra aqui de 3 horas, né, que eu estou falando aqui. Vou ver se tem algum... Espero ter esclarecido alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que vão ter mais perguntas, tá? Principalmente sobre essa questão, que eu entrei em algumas coisas polêmicas aqui, e muita gente eu tenho certeza que não vai entender direito o que eu quis dizer e tudo mais. Mas a gente vai conversando. Tá aí um belo assunto para vocês conversarem durante o Natal, dia 24, com a família na mesa, não é verdade? Quase nada polêmico, vai ser uma beleza. Eu vou ver se tem aqui algumas perguntas. Se não, eu posso até fazer uma live só dessa parte de masculino e feminino mais uma vez, de uma forma um pouco mais simples de entender, tá? Da gente trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, porque eu acho importante começar isso de uma forma... começar aos poucos, começar de uma forma certa, tá, gente? Mais uma vez, quando a gente cai de paraquedas nas lives do Rodrigo, o Rodrigo trabalha aqui, ó. Tá? Ele parte do pressuposto que você está entendendo o que ele está falando. Ele tá trabalhando aqui em cima. E muitas vezes a gente está aqui, ó. Tá? Então quando a gente escuta ele falar alguma coisa... Eu li alguns comentários na live dele lá que me deram até arrepio. Né? De gente perguntando, algumas coisas que perguntaram, algumas coisas que comentaram. Mas eu não estou julgando, tá? Eu estou falando o seguinte, as pessoas têm que começar pelo começo. Não queiram abraçar alguma coisa que está lá na frente sem entender tudo que vem antes. Tá bom? Essa é uma ânsia que a gente tem. Eu mesmo falei da ayahuasca agora há pouco, que eu já fui pro fim. Eu também partilho desse defeito, se é que eu posso chamar de defeito, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta legal aqui. Vamos ver. Enquanto isso eu vou tomando aqui meu copinho de água. Para quem chegou agora, não tem problema. Depois que terminar a live aqui, eu publico, vocês veem desde o começo. E depois está no Facebook, está no YouTube também, tá? O pessoal que está no YouTube aí pode deixar as perguntas no YouTube também que eu pego. Ou entrar no meu site que está aqui embaixo. Manda as perguntas para mim por e-mail. Ou, o mais fácil, mandar aqui no inbox mesmo de Espiritualidade Independente do Facebook.
eu mesmo recebo e respondo para vocês, tá? Se for uma pergunta muito complexa, ou se você queira que eu comente na live, eu comento. Se não, eu respondo no privado para vocês, tá? Como a maioria das perguntas. Vamos lá. Então, Nedma, ela pergunta se isso explica um pouco a energia do homossexualismo. Sim, tá bom? Explica sim. Como é que a gente vai falar sobre o homossexualismo sem falar sobre energia masculina e feminina, sobre esse equilíbrio, né? Explica sim. É um outro assunto polêmico que dá pra gente conversar um pouco mais, mas tem outras coisas envolvidas, tá? Pode ter coisa de vidas passadas, pode ter coisa de física, inclusive, de DNA e tudo mais. Então tem bastante coisa pra gente conversar sobre esse assunto que é bem polêmico, tá? Vanessa tem uma pergunta legal aqui, Vanessa. Se eu posso falar um pouco, foge um pouco desse negócio do feminino e masculino, acho que até é bom, né? Tá perguntando se eu posso falar um pouco aqui sobre a história dos planetas e estrelas serem um ser, ter consciência. Como é isso? As pessoas falam na Terra, ela mesma está em evolução. Tá bom, vou comentar alguma coisa aqui. Tem várias coisas para falar disso, tem várias consciências quando a gente fala da Terra. Vou falar da Terra e você pode replicar isso para qualquer outro lugar. Primeiro é o seguinte, existe uma consciência coletiva. A consciência coletiva é a soma de todas as consciências de todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados de todas as dimensões, tá bom? Todo mundo junto forma essa consciência coletiva. Essa é a primeira consciência da Terra, tá? Então quando a gente ouve aqueles relatos de espíritos que estão vindo para a Terra, ou não sei o que, olham para a Terra e vê aquela egrégora, tal, eles estão tendo a visão dessa coletividade, do conjunto das nossas consciências. Por isso que muitas vezes a gente pergunta e fala assim, qual é a linha de tempo que vai seguir, o que vai acontecer, será que essa previsão vai acontecer, será que o mundo vai acabar, será que não sei o quê. Quando a gente decide esse tipo de coisa do planeta Terra, a gente decide como consciência coletiva, não como individualidade, tá? Por isso que é importante a gente não só ter a mente legal, e a gente está falando isso para as pessoas, para ver se a gente muda a percepção e muda o pensamento das pessoas para algo mais positivo, para mudar essa consciência coletiva. Então, essa é a primeira forma da gente falar das consciências planetárias, tá bom? A segunda forma é o seguinte: tudo tem consciência, tá? Tudo. Tudo. Essa caneta, meu telefone, seu computador, tudo. Tudo tem consciência. Por quê? Todos os metais, todos os químicos, tudo tem consciência. A Terra, ela é formada, mais ou menos, a crosta da Terra, ela é formada mais ou menos de 85% de silício. A gente vai conversar sobre silício, sobre carbono, quando eu começar a conversar com vocês no curso o Despertar Galáctico, sobre geometria sagrada. Isso tem muito a ver com geometria sagrada. Vocês sabem que o átomo de carbono, ele é um hexágono, né? De 6 lados, assim. E ele é a base da vida, né? E ele se conecta com vários outros átomos para formar várias substâncias. E é a base da vida biológica na Terra. O outro componente químico que a ciência já reconhece e que já descobriu, inclusive, seres com base nisso, é o silício. Existem seres nas profundidades dos oceanos que não têm a base em carbono, têm a base em silício. E o silício tem essa mesma propriedade do carbono. Ele também conecta a várias outras substâncias e passa a formar seres. E a gente conseguiu essa prova aqui mesmo na Terra. Imagino que não deve ter aí para os outros lados, porque a gente fica procurando forma de carbono, né? Então o silício também tem essa mesma particularidade. E como eu disse agora há pouco, 85% da crosta terrestre é formada de silício. E aí, as outras substâncias, os outros mais. Então, essa consciência, o reino mineral, né? Lembra dos reinos, aquelas aulas lá da, sei lá, quinta série? Na minha época era quinta série, não sei o que chamam hoje. Sobre os 3 reinos, né? O animal, vegetal e mineral. Mineral é um reino. O reino mineral está vivo, o reino mineral tem consciência. É uma consciência coletiva. É um outro nível de consciência, é um outro nível de vibração. Quando eu falo consciência, dimensões, pensam em vibrações. De novo, o dial do rádio, tá? Então, esse reino
mineral, ele é vivo, ele tem consciência. Por isso a Terra tem consciência, a Terra também está evoluindo, né? Tudo é vivo, tudo é vibração, tudo está em experiência. Diz evolução, evolução é só uma mudança vibracional, tá? Tudo está em experiência, a Terra está tendo uma experiência também como planeta, né? Espero ter respondido a pergunta. Eu me empolgo na resposta, que não paro de falar. E ó, já estamos com 1h10 de live, eu vou terminar aqui, tá, gente? Eu vou ver se tem alguma coisa aqui mais rápida de perguntas. Se não, fica por aqui, tá? Eu vou só responder aqui a Sônia para terminar, uma coisa light. Falou, tentou comprar o livro, não tinha em lugar nenhum. Sônia, isso foi um problema que deu nessa semana. Foi mais uma coisa de computador mesmo, já está de volta, tá? Já está disponível em tudo quanto é lugar. Se vocês entrarem no meu site aqui, tá aqui embaixo, aqui, ó, fabsantos.com, for lá em livros, tem todos os links, tá? Tem americanas.com, Submarino, isso no Brasil, tá? Americanas.com, Submarino, tem a Gráfica Garcia, né? A editora Garcia, a Livraria Garcia, que é a própria editora que publicou o livro. Tem no Edson, que cuida do Visão Universal, que cuida do site do Rodrigo Romo, quer dizer, vocês podem comprar as coisas do Rodrigo e o livro também. Então já tá valendo, tá bom? Eu vi que tem uma pergunta aqui, uma pessoa falando assim, poxa, como é que vai ser o curso e tudo mais? Em janeiro eu vou fazer uma live só explicando como é que vai ser o curso, tá bom? Se vocês entrarem mais uma vez no site, o fabsantos.com, tem lá cursos, e tem lá Despertar Galáctico 1, 2 e 3, você tem lá os tópicos do que vai ser falado no curso e tudo mais, mas eu vou fazer uma live em janeiro explicando isso em detalhes, tá bom? Pessoal, vou terminando por aqui. Daqui a pouco a live está disponível lá no YouTube e eu vou responder as perguntas de vocês aqui conforme eu vou lendo aqui no feed. E podem mandar tanto aqui no feed quanto pelo inbox ou pelo e-mail também, através do meu site, tá bom? E acho que eu volto a semana que vem com mais uma live, tá bom? Eu não sei como é que tá na praia de vocês aí, mas aqui tá frio, então dá pra fazer um monte de live, não tem que ir pra praia. Mas vocês largam o carteado aí e venham me ouvir um pouquinho, tá bom? Então tá bom, gente, obrigado, até mais, valeu pelas perguntas, todo o pessoal que tá aí. E semana que vem a gente volta, tá? Se voltar alguma coisa interessante, só um outro parênteses. Me sigam lá também no Instagram, tá bom? Espiritualidade Independente. De vez em quando eu tô fazendo umas lives lá, postando uns conteúdos exclusivos lá, que eu não posto aqui, tá? Então, se você quiser acompanhar todas as lives, todos os conteúdos, vai lá no Espiritualidade Independente do Instagram também. E o YouTube que eu tô falando, que eu deixo aqui também, Espiritualidade Independente lá no YouTube, tem todas as lives organizadinhas, você não precisa ficar procurando aqui. Tem gente que faz maratona de live, tem um cara que me mandou um e-mail falando, Fábio, fiz uma maratona, todas as suas lives aqui na sequência. Imagina a paciência da pessoa. Gente, valeu, beijo, tchau.